de uma carta do tarô que é bastante interessante. As cartas da corte, ou seja, valete, cavaleiro, rainha, rei, ou com os nomes que os autores dos decks resolvem dar a eles, elas são cartas bastante importantes numa leitura de tarô, porque normalmente elas significam alguém na vida da pessoa que está consultando o tarô, alguém próximo a essa pessoa, alguém que tem uma influência dentro daquilo, da questão que o consulente, o consulente é a pessoa que vai consultar o tarólogo, o cartomante. Então, é uma pessoa que tem uma influência no resultado dessa leitura. É importante saber quem é essa pessoa. Às vezes é até mesmo o próprio consulente. Isso vai depender muito do jogo. Então, falando hoje sobre o Rei de Copas, eu escolhi para falar sobre ele uma carta que foge aquele padrão do Rei de Copas, um homem todo cheio de capa, todo cheio de enfeites no corpo, segurando uma taça. Nós sabemos que o naipe de copas é o naipe que representa as emoções, Porque a taça, ela dá forma ao líquido, e o líquido, ele assume a forma do conteúdo dele. Se você puser numa garrafa, ele tem uma forma, se você puser ele dentro de um copo, ele tem outra, e assim por diante. Então, copas é o naipe das emoções, dos sentimentos. E o rei, gente, é sempre a figura masculina mais elevada nesse sentido. Ou seja, todo tarô tem a carta do imperador, o arcano maior de número 4. O imperador, ele é formado pelos 4 naipes, pelos 4 reis. Então, nós podemos dizer, sem grande medo de errar, que o Rei de Copas é o lado sentimental, amoroso, emotivo, emocional do imperador. Assim como o de espada seria o lado racional, o de pau seria o lado de empreendedor, de imaginação do imperador, e o de ouro seria o aspecto material, a parte de ganhar dinheiro, de construir alguma coisa, de cuidar da saúde do imperador. Então nós estamos falando daquela figura do imperador que nós já sabemos que ele é a figura que representa o protetor, o organizador, o pai de todos, a figura que manda, que tem poder, que decide as coisas, que faz com que as coisas aconteçam e estabelece segurança no reino dele, O Rei de Copas vai ser este homem sob o ponto de vista emocional dele. E o que isso significa? Bom, normalmente é uma pessoa do sexo masculino, não necessariamente, mas normalmente é do sexo masculino, e é uma pessoa com mais idade. Isso não significa que a pessoa precisa ser muito idosa, de maneira alguma, mas normalmente os reis começam a ser vistos a partir dos 35, 40 anos para cima. Por quê? Porque presume-se que haja uma necessidade dessa figura ter uma carga de experiência de vida maior, Para quê? Para ele oferecer o que é da função dele. Oferecer guia, auxílio, ajuda, compaixão, sabedoria, orientação, amor
a gente precisa ter uma maturidade para oferecer essas coisas para os outros. A gente precisa ter vivido isso para poder dar isso para os outros. Até mesmo porque é com a maturidade, com a idade, com a experiência, que nós vamos aprendendo a curar nossas feridas emocionais e seguirmos em frente. Abandonarmos a lástima, abandonarmos o rancor, abandonarmos a imaturidade do relacionamento, né? E do que as emoções podem provocar na gente, e adquirirmos uma fortitude, adquirirmos uma segurança para compreendermos que essas emoções são fluídas e, portanto, escorregadias, elas também passam, né? O amor pode acabar e a gente tem que continuar, a gente não pode viver a vida de luto por causa disso. O Rei de Copas é um homem que sabe disso, é uma pessoa que sabe disso, certo? Ele, exatamente porque ele sabe curar as figuras da emoção, ele pode ser visto na figura de uma pessoa que é um curador, uma pessoa que te ajuda a melhorar, né? Eu já disse conselheiro, mas eu vou falar agora um terapeuta, um psicólogo, um mediador. Repara que esse baralho que eu escolhi de propósito, o Rei de Copas está como juiz no meio de um ringue de boxe, acredito, claro. E o que ele está fazendo? Ele está servindo de mediador, ele está controlando a raiva, a emoção, a impetuosidade desses dois lutadores, né? Na verdade, ele sabe controlar isso dentro de um relacionamento. Um relacionamento com uma figura humana que tem o comportamento de um Rei de Copas é um relacionamento muito agradável de ser vivido, muito bom de ser experienciado, porque ele é uma pessoa equilibrada, ele é uma pessoa tranquila na forma dele gostar. Essa tranquilidade não significa um pouco caso, um descaso, absolutamente, mas significa uma maturidade dentro do relacionamento. É a figura madura dentro do relacionamento emocional. Ao mesmo tempo, ele continua aberto a novas experiências e a vivenciar novas emoções. O Rei de Copas é um homem bom, é um pai amoroso, é um marido excelente, excepcional, no sentido de prover emocionalmente a sua família. Se ele é seu chefe dentro do trabalho, ou sua chefe, por que não, ele é aquela pessoa que te trata com extrema consideração, que compreende as suas dificuldades, que tem um lado paternal de cuidado com aquelas pessoas que estão sob a sua gerência, sob a sua administração. É o imperador bonzinho, é o imperador de bom coração, é o imperador preocupado mais com o lado emocional, certo? Então, dentro de uma leitura cartomântica, normalmente, se a pergunta for como é esta pessoa, né? Como é este homem, como é esta mulher, e sai esta figura, nós podemos dizer que é uma pessoa madura emocionalmente. E quando eu falo madura emocionalmente, eu não estou dizendo só no sentido das emoções, dos sentimentos que levam ou provocam o romance e o casamento. Eu estou falando dos sentimentos em todas as situações, dos sentimentos pelo ser humano. Ele tem empatia pelo outro, né?
ele é simpático à dor do outro, às necessidades do outro. E isso faz dele uma pessoa extremamente agradável com que se conviver. E isso é muito bom. É só isso que a gente pode falar sobre o Rei de Copas? Não. Há sempre muito mais em cada carta de tarô. Mas hoje eu gostaria realmente de ter comentado com vocês exatamente esses aspectos dele, né? E acho isso importante, bom, acho isso bacana para a gente comentar aqui no nessa nossa transmissão, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês e até uma próxima.